Tá no ar. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez à casa de André Luiz. Antes de darmos início à nossa palestra, faremos o sorteio de uma obra espírita. A obra de hoje é a Gênese, de Allan Kardec, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É que número? 22? Ó, número 4. Uma boa leitura, meu amigo. Deus te abençoe. Amigos, um recado da casa. Nós, como vocês sabem, nós temos 399, 400 crianças nesse momento no nosso contraturno escolar, no Guarda-Mirim Rural, a Guarda-Mirim de Uvaranas, né? Então nós temos essas crianças, todo ano nós temos que renovar os uniformes. Então a gente vem mais uma vez pedir aqui o auxílio de quem quiser adotar um uniforme de uma criança, auxiliar a criança a comprar o seu uniforminho desse ano, tá bom? Eu vou deixar o Pix e o valor, o uniforme completo, com jaqueta, camiseta e calça, sai R$ 95,00. Então aqueles que quiserem auxiliar a casa nesse sentido, a comprar o uniforminho dessa criança, faz o Pix e coloca na mensagem: uniforme de uma criança, uniforme de 2 crianças. Quem quiser ajudar 100 crianças de uma vez só também, a gente agradece. A gente, na verdade, já conseguiu algumas centenas de uniformes, né? Faltava 120 uniformes. Deve ter diminuído o número essa semana, mas a gente ainda pede ajuda dos amigos para auxiliar nesse sentido, porque as crianças de um ano para o outro desgastam esse uniforme muitas vezes, né? E alguns, a grande maioria também são de novos alunos. Todos os anos saem aqueles que terminam e entram novas crianças. Meus irmãos, vamos fazer nesse momento a leitura do nosso Evangelho. Eu agradeço a todos vocês já antecipadamente. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Candeia sob o alqueire, por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. As outras passagens são passagens homônimas de outros evangelizadores, então passarei a explicação. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Vêm, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria coisa inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrassem possam vê-lo. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso amorável Pai, agradecendo, Senhor, a oportunidade bendita que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, em nome do Teu Evangelho, da verdade que nos legaste, que nos acalenta o coração. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que aqui estão, virtual ou presencialmente, e também clamamos, Mestre, que os bons espíritos, amigos desta casa, hoje auxiliem
nossa tarefa, o nosso trabalho, e que as palavras, o verbo de nossa querida amiga Rafaela venha inundar os corações sequiosos de esperança e paz. Que tua vontade, ó Mestre Jesus, se faça, hoje e sempre. Passamos a palavra à nossa querida companheira Rafaela. Por favor, querida. Olá, amigos, boa noite. Saudades de estar nessa casa depois de um longo tempo aí de afastamento, de pandemia, de distância. Nós estamos felizes aí de estar regressando. Bom, o assunto que nós trazemos nessa noite é a respeito desse momento que nós estamos passando. Essa pandemia que nós somos, sem dúvida, sobreviventes. Perdemos muitas pessoas amadas, corações queridos, conhecidos, parentes, e também estamos hoje vivendo uma guerra, né, que não está, em tese, atingindo o nosso solo brasileiro, mas que está atingindo muitos irmãos de outras nações. E não são só esses fenômenos, não é, que aconteceram nos últimos tempos. São diversos. O aumento da criminalidade. Nossa cidade parece que de uma hora para outra virou de ponta cabeça, inúmeros assassinatos, roubos. Enfim, nós parecemos que estamos vendo uma sociedade de ponta cabeça. E muitos credos religiosos falam sobre o fim do mundo. Outros usam o termo juízo final. E acreditam que nós estamos no final dos tempos e que Deus está sentado no seu trono, vai passar alguns à sua direita, outros à sua esquerda, e, enfim, o nosso planeta Terra vai ter um fim, né? Vai acabar. Seja por um terremoto, seja por um cometa, seja por uma pandemia, seja por uma guerra, enfim, esse é o pensamento de muitas instituições religiosas, né? Até porque o Apocalipse e muitos profetas anunciavam esses acontecimentos que nós estamos vivendo. Mas a significação de juízo final não é exatamente essa ideia de um fim de tudo, de um fim absoluto, como se Deus quisesse que a humanidade acabasse, né? Como um interruptor de luz, de uma hora para outra, nós apagássemos o planeta Terra, desaparecesse, e a humanidade também, né? Se nós acreditamos que Deus é justo e bom, a ideia de um juízo final, de um planeta tendo o seu fim, é bastante absurda e até mesmo muito cruel para um Deus bom como nós assim acreditamos. Bom, a viés da doutrina espírita, sobre a luz da doutrina espírita, porque eu já falei que muitos profetas já anunciavam, então nós não vamos trabalhar aqui nem com o Velho Testamento, nem com lições bíblicas, já vamos direto para a doutrina espírita. É anunciado até no livro que foi sorteado, que o nosso colega, nosso amigo ali recebeu, que está na Gênese Espírita, dizendo no capítulo 18: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Isso significa o quê? Que com a chave da doutrina espírita, que veio lá em 1857, com o Livro dos Espíritos, nós tivemos o entendimento que o que se trata da ideia do fim do mundo, em verdade, é o fim do mundo que nós conhecemos, cheio de maldade, cheio de dor, de sofrimento, de flagelos destruidores, de catástrofes, mas é o nascer de um novo mundo, agora cheio de paz, cheio de alegria, de caridade, solidariedade, piedade, todas essas virtudes que as Sagradas Escrituras, os profetas, apóstolos, enfim, todos os trabalhadores de Cristo nos ensinam. Portanto, ficou bem esclarecido isso, que a ideia do fim do mundo é, na verdade, um momento de transição para um mundo melhor. Na sequência, temos um livro, esse livro deve ser estudado por nós espíritas, ele é um livro muito novo, muito recente, é difícil entendê-lo sem ler, fazer a prévia leitura dos 2 livros que o antecedem,
Ele é de Lavra, de Edivaldo Pereira Franco, do espírito de Manuel Filomeno Miranda. E ele trata sobre o rumo para esse mundo de regeneração que nós estamos adentrando, nós estamos por adentrar. O que ele conta? Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios, demonstram chegados os tempos, anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Também nos mostrando que nós estamos saindo de uma época para a entrada de outra época. Tudo isso, quem não é espírita, quem está vindo pela primeira vez, vai achar tudo isso muito estranho, mas eu vou tentar fazer uma explicação bem minuciosa desde o início, para que nós possamos ter essa compreensão dessa ideia. O primeiro momento que nós saibamos é que existem vários tipos de mundo. O Espiritismo acredita na pluralidade das existências, reencarnações, e na pluralidade de mundos. E isso já o Espiritismo falava desde 1857, e a ciência, há poucas décadas, já nos comprovou aí essa multiplicidade de mundos, e hoje se estuda multi-universos, o que também já foi falado pela doutrina espírita lá no início com Camille Flammarion. Então, portanto, nós temos planetas primitivos, nós temos planetas de provas e expiações, ou expiações e provas, e nós temos os planetas de regeneração, que é o que nós vamos adentrar, os mundos felizes e os mundos puros. Mas por que a NASA ainda não descobriu habitantes de outros planetas? Lógico. Por quê? Porque nós ainda temos aquela ideia restrita de que nós temos que achar uma humanidade igual à nossa. O que a ciência procura? Carbono. Nós somos de carbono. Nós só conhecemos 3 tipos de matéria. O nosso espírito, por exemplo, o perispírito, que envolve o nosso espírito, é uma forma de matéria mais rarefeita. E nós não conhecemos essa forma. Então, esses mundos, existem vários outros tipos de habitantes e formas de vida diferentes das nossas. Só que, claro, que nem todas, ou nós não encontramos igual a nossa ainda, mas que não vai demorar muito, porque a ciência já encontrou mais de 300 exoplanetas parecidos com a Terra e que flutuam naquela chamada zona habitável da estrela, como nós flutuamos aí em torno do Sol numa zona habitável. Então não vai demorar muito para achar outras organizações como nós, mas tem piores que nós, como nós e muito melhores do que nós. O que acontece? Mundos primitivos. Primitivos era lá o pessoal, os homens das cavernas, aquelas sociedades que ainda viviam dentro das cavernas, né? Depois foram se organizando em tribos, ou mesmo podemos anteceder um pouco mais a era dos dinossauros. E claro que todo aquele movimento que nós tivemos no nosso planeta, aquele caos inicial das substâncias, da experimentação das formas, até das bactérias e etc. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Só que nós estamos no mundo de provas e expiações velho. Nós não estamos no início do mundo de provas e expiações. Esse início começou há alguns milênios, que nós já vamos tratar aqui, mas que nós já superamos. Nós estamos no finalzinho das dores, das convulsões que Jesus preveu. Por isso, essa transição, esse momento de dificuldade, esse momento de sofrimento, porque todos nós estamos vivenciando os nossos resgates, que estão acumulados de outras vidas, e ao mesmo tempo os resgates, as expiações das pessoas que nós amamos. Por quê? Porque nós estamos saindo desse degrau de mundo. Nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Só que claro que isso demora, isso é uma transição. Nós estamos há milênios assim, nós estamos no final, mas há previsão ainda de muitos acontecimentos até que nós cheguemos no ápice e nos transformemos no mundo de regeneração. Claro que para isso nós vamos precisar de uma humanidade mais elevada, de pessoas melhores, de pessoas mais solidárias, de pessoas mais caridosas. E o que vai acontecer com todas essas pessoas e essas mentes ainda apegadas ao mal, ao crime, à crueldade? Esses espíritos
infelizmente, não poderão mais reencarnar no nosso planeta, porque o nosso planeta só terá vez para esses espíritos melhorados. Por quê? Porque assim nos prometeu Jesus, que somente os mansos e pacíficos herdariam a terra. Portanto, ficou ali bem estabelecido, nós estamos nesse degrau de transição entre um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Qual que é a grande diferença? Mundo de provas e expiações, nós ainda vivemos muito sofrimento, e o mal parece que está sempre à frente. Parece que o mal supera-se no nosso mundo muito mais que o bem. E não é essa a impressão que nós temos? É essa impressão. Basta nós ligarmos a televisão, sempre está acontecendo muita coisa ruim, e parece que aqueles que fazem o mal sempre estão se prevalecendo, fazendo com que as mentes jovens achem aquilo bonito e sigam o mesmo caminho. Lógico, só existe impunidade no momento, não é? Aquele que pratica um crime, pratica uma maldade, nós experimentamos o quê? Nós vivenciamos, nós vemos isso, a impunidade. Mas isso é passageiro, o mal é passageiro. O mal faz parte desses mundos de provas e expiações. Por quê? Por que o mal faz parte desses mundos? Porque nós ainda somos espíritos muito inferiores. Ninguém é anjinho aqui, senão nós não estaríamos no planeta Terra. Nós ainda somos espíritos que precisam aprender muitas coisas, desenvolver as nossas aptidões, desenvolver as nossas qualidades, as nossas virtudes e deixar para trás tudo que nos incomoda, toda aquela bagagem ruim que nós temos, que são os nossos defeitos. Claro que, mas por que é Deus que quer o sofrimento? Não. Mas é que no momento que nós nos encontramos, ainda a pedagogia de Deus é o sofrimento. Como que nós podemos ter chegado aqui? Por meio dessa criação de Deus, daquela historinha lá do Adão e Eva, e ao mesmo tempo nós evoluímos do macaco. Não conta-se que Deus fez um bonequinho de barro e transformou em homem, depois ele pegou a costela de Eva, a costela do Adão, e transformou na Eva, que era a mulher, para fazer companhia a Adão. Como é que então ele veio do macaco? Pois bem, como que nos conta lá a história bíblica? Que Deus criou Adão, como eu falei, a Eva através da costela de Adão, que os dois viviam no Jardim do Éden. O Jardim do Éden, nós temos que entender para o povo judeu, que é os que escreveram essa parte, né? Que se trata do paraíso, de uma ideia de paraíso, uma ideia de paraíso espiritual, né? Cheio de árvores, cheio de criações maravilhosas, alimentação farta, felicidade e alegria permanente. E eles viviam nesse jardim, até que tinha uma árvore no meio, e Deus sempre falava que Adão e Eva não se aproximassem e não comessem o fruto daquela árvore. De repente aparece uma bela serpente, oferece para Eva a maçã, e Eva, fascinada pela lábia da serpente, experimenta a maçã. Dá a maçã a Adão, Adão também experimenta a maçã, e o que acontece? São expulsos do paraíso. E o macaco? Como é que veio a ideia do macaco? A ideia do macaco veio através da ciência, comprovadamente, através de ossadas que foram encontradas em inúmeros crânios, correto?
Muito bem. O que isso significa? Isso significa que nós viemos do macaco, mas nós também viemos do Adão. De que forma? Acontece que, há milênios atrás, quando nós estávamos saindo da escala de mundos primitivos e ainda vivíamos dentro das cavernas, éramos símios, primatas, houve um exílio de um planeta que estava passando pela mesma fase que nós estamos passando agora. Eles estavam passando por um momento de transição, estavam no finalzinho ali do mundo de provas e expiações, como nós, cheios de dificuldade, e a humanidade tinha pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas misericordiosas, mas havia ainda no meio delas assassinos, traficantes, corruptos, infiéis, não é? Pessoas desonestas, e essas pessoas estavam incomodando aquela humanidade que precisava avançar de degrau no mundo para o mundo de regeneração. E esses espíritos estavam incomodando e eles não tinham mais condição de permanecer nesse planeta. Como se nós imaginássemos um aluno em idade escolar, não é? Todos nós aqui somos dessa época, que a escola antigamente reprovava, hoje ela não reprova mais. Mas era uma ótima forma de ensino. Porque o que acontece? Quem que passava? Passava quem tinha condições de passar de ano. O aluno que não tinha condições de passar de ano, o que acontecia? Ele reprovava e ia para uma turma que estava em tese, no mesmo grau que ele. Ele tinha o conhecimento do ano anterior, mas ele não conseguia acompanhar mais aquela turma. E é isso que aconteceu com esses habitantes dessa estrela, desse mundo, desse orbe que envolvia essa estrela Capela. A estrela Capela, ela fica na constelação de Cocheiro. Todos que quiserem podem observá-la a olho nu do céu. Ela é uma das estrelas mais brilhantes. Ela fica por volta de 43 a 45 anos-luz do nosso planeta. Então, a luz que nós enxergamos dela hoje é de 45 anos atrás, não é de hoje. E um desses orbes que envolvia a estrela Capela, que hoje sabe-se que ela é binária, teve essa mesma fase que nós estamos vivendo, e muitos desses espíritos foram exilados para o nosso planeta Terra. Por quê? Porque eles não tinham condição mais de ficar no planeta deles, porque os outros haviam evoluído moralmente e adentraram o mundo de regeneração, que é um mundo para espíritos melhores, já mais adeptos ao bem, à bondade, à caridade, e eles não queriam nada disso. Então, o que aconteceu? Alguns milhões deles foram devidamente envolvidos e trazidos para o nosso planeta Terra. Só que detalhe, isso aconteceu na época que nós éramos primatas. Então, nós ainda andávamos como macacos, nós ainda tínhamos o corpo coberto de pelos, ou a nossa caixa torácica era bem diferente da forma como é hoje. O desenvolvimento da nossa linguagem era bem dificultoso, e eles vieram reencarnar aqui para nos trazer essa atual forma que nós temos humana. Então, nós somos descendentes desses espíritos, que se dá o nome de raça adâmica, que veio de Adão. Por quê? Vamos lá. Todo mundo deve ter ouvido na escola a história do elo perdido. O que é o elo perdido? Quando nós olhamos a linha evolutiva, lá o primeiro macaquinho, depois tem um segundo, depois tem já o Homo habilis, que eles tinham um pouquinho mais de habilidade com as mãos, faziam algumas ferramentas. De repente veio o Homo erectus, que daí ele já andava mais ereto, né? Depois veio o Homo neandertal, que ainda não é exatamente a nossa forma, né? Ele tinha um corpo muito mais coberto de pelo, o cérebro ainda era diferente. E por último, tem o Homo sapiens. O que é o elo perdido? O elo perdido é exatamente aquele espaço, se vocês verem ali, entre o penúltimo homem e o primeiro, né? As duas últimas formas. Podem ver que tem um espaço ali. E até hoje os cientistas não encontraram um antecedente comum entre a última forma nossa, que veio dos símios, dos primatas, para essa nossa atual forma, que é a Homo sapiens.
Por isso eles chamam de elo perdido, porque não foi encontrado nenhum esqueleto, nada com a caixa craniana exatamente como a nossa, já desenvolvida, com o cérebro desenvolvido. E por que eles não encontraram? Porque isso veio por meio desses espíritos exilados da capela, que dá seu nome de raça adâmica. E por que Adão? Por que Adão? Porque eles viviam num mundo perfeito aos olhos deles. Como nós vivemos hoje, mas tem tanta maldade, tudo bem. Mas eles gostavam de maldade. Eles estavam numa boa, para eles estava tudo bem, eles queriam continuar da forma como estava, eles estavam dominando o mundo, prejudicando os outros, machucando o próximo. É aquele ditado, né? Pimenta nos olhos do outro não dói. Então, para eles estava tudo bem. Eles tinham tecnologia, avanço da medicina, linguagem, roupas, né? Alimentação industrializada, como nós hoje aqui. De repente, eles são tirados daquele planeta, afastados dos seus entes queridos, e são trazidos a um planeta totalmente primitivo. Que o que acontecia? Os homens andavam ainda, né? Tudo que nem uns macaquinhos, cheios de pelo, não tinha nem roupas, mal conversava. Tiveram que ajudar o desenvolvimento da linguagem, o fogo, a criação do fogo e tudo mais. Então, claro, imaginemos nós, estamos morando aqui na nossa casa, que tem todo o conforto, cama, travesseiro, chuveiro, água quente. De repente, opa, agora você não vai mais morar aí, não. Você vai morar lá numa caverna. Você vai nascer lá dentro de uma caverna, que não tem nada, nem um travesseiro para você encostar a cabeça. E comida você vai ter que caçar para você poder fazer teu próprio alimento. É exatamente isso que aconteceu com esse pessoal de capela. Só que tem uma coisa, eles nos ajudaram muito. Por quê? Porque eles trouxeram essa nossa forma humana. Por isso, o elo perdido. Por que os cientistas não encontram? Porque ele não veio do nosso planeta, ele veio de outro planeta. Essa caixa torácica que nós temos, craniana que nós temos hoje, é bem diferente dos símios, dos primatas, porque eles trouxeram no perispírito. Porque o perispírito aí é um tema bem mais complexo aí para os nossos irmãos aí que são trabalhadores da mediunidade. Aí nós teríamos que entrar numa outra discussão, mas enfim, nós somos a imagem e semelhança do nosso perispírito, e eles trouxeram esse mecanismo no perispírito que nós não tínhamos, que eu já vou mostrar o que veio essa modificação no nosso cérebro. Aí, claro, o que aconteceu? Eles guardaram impressos no inconsciente coletivo essa imagem do paraíso perdido. Por isso que a Bíblia começa com o exílio de Adão, que ficou guardado no inconsciente, no espírito dessas entidades que foram exiladas de capela, que eles haviam sido expulsos do paraíso e de repente reencarnaram aqui na terra. Porque o que acontece com Adão e Eva, que conta no final lá, que Deus os expulsa do Éden e que eles vêm trabalhar na terra, e com o seu próprio suor eles teriam que gerar alimento e etc, e assim por diante. É o nosso retrato. É a forma como aqueles primeiros profetas conseguiram transmitir esses conhecimentos da antiguidade para nós, que vinham no inconsciente dessas civilizações exiladas. E como que essas civilizações se formaram? Elas vieram em 4 grandes povos, primeiramente. A forma que nós temos hoje, ela é de mais ou menos, segundo o Livro dos Espíritos, mais ou menos 4.000 a.C., que é o que eles chamam de Adão, que veio Adão, que está na questão 54 a 59 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá, 4 grandes povos. Os primeiros, os egípcios. Quem não estudou sobre os egípcios? Aquelas pirâmides imensas, maravilhosas, que guardam tantos segredos. Hoje estuda-se até que dentro dela, da engenharia absurdamente avançada, moderna, que não se imagina como é que eles tinham aquilo na época, que hoje não se conseguiria ter uma engenharia daquela, eles conseguem fazer várias medições de distâncias com o céu, com outros orbes, através de informações contidas nas pirâmides. Por quê? Porque os egípcios trouxeram essas lembranças. Eles tinham grande conhecimento na medicina para a época, e era um povo que cultuava muito a morte, né? A ideia de uma outra vida. E a metempsicose que eles tinham, que aparecia sempre aqueles deuses com metade pessoa, metade animal,
é porque eles guardavam aquela ideia que eles eram pessoas, eram humanos e de repente tiveram que reencarnar no meio de primatas que eram animais à vista deles. Então é um povo absolutamente avançado e uma civilização que desapareceu. Por quê? Porque muitos deles regressaram à capela depois aí de algumas centenas de anos ou até milênios de sofrimento e conseguiram resgatar o que precisavam e regressaram. Depois nós temos os hindus, aquele povo que vive na Índia. Só que eles eram bastante orgulhosos. Eles desenvolveram as castas. E eles traziam os primórdios da religiosidade para o nosso mundo. Então toda a religiosidade, tá, veio principalmente dos hindus. Pelo menos é isso que nos conta, né, o livro O Caminho da Luz, que é o que eu estou me baseando. Quem tiver maiores curiosidades para fazer a leitura, esse livro conta toda essa jornada desses espíritos capelinos e a vinda, a imigração desses espíritos aqui no nosso planeta Terra. Na sequência nós temos os hebreus, né? Dentre eles eram os povos mais orgulhosos que nós podemos imaginar, né? Só que eles vieram com a certeza de um Deus único. Eles tinham essa certeza, eles tinham uma religiosidade muito forte, era uma raça muito homogênea, uma raça muito lutadora, mas também foi uma raça de exilados deste orbe. Tá, tudo bem, mas foi neles que veio a maior parte dos profetas, até as escrituras bíblicas, enfim. Como é que eles eram exilados? Por que de tudo isso? Por que eles não aceitam até hoje Jesus? Porque Jesus, como nós sabemos, e para quem está vindo hoje é muito difícil nós estarmos fazendo aí essa explicação, mas Jesus é o nosso governador planetário. Cada planeta tem o seu governador, tem o seu Cristo. Deus e Jesus não são a mesma pessoa para a doutrina espírita. E os hebreus tinham essa certeza do Deus único. Mas quem que era o governador planetário? Justamente do planeta que eles vieram para serem exilados, Jesus. E eles esperavam que Jesus, quando viesse, e isso é muito claro, nas escritas bíblicas, nos dizeres, que eles esperavam que Jesus viesse como um guerreiro, que Jesus exaltasse o povo hebreu, colocasse Israel numa posição de superioridade, tirasse os hebreus do jugo romano e o colocasse como se fosse o povo superior de toda a humanidade. Só que Jesus não veio como um guerreiro. Eles imaginavam um guerreiro que ia tomar o poder e dar o cetro do poder para Israel. Jesus veio um humilde carpinteiro, veio o ensino da caridade, a humildade, o perdão das ofensas. E não era aquilo que eles aceitavam, eles eram um povo orgulhoso. Primeiro que eles nem aceitavam muito Jesus, né? Eles tinham a certeza do Deus único e Jesus para eles era o governador planetário do planeta que eles foram exilados, do planeta prisão deles. Por isso que até hoje nós vemos tanta dificuldade justamente da aceitação de Jesus pelos judeus. Nós vemos que as religiões que vêm aí e foi através dos arianos que surgiu a raça branca. Dessa raça adâmica vieram esse povo ariano que surgiu a raça branca. E o que acontece? Os arianos não querem nem saber de Deus, nem saber de Jesus, de nenhuma religiosidade. São absolutamente materialistas, pouco religiosos, enfim, são a nossa comunidade. Se nós lembrarmos um pouquinho, nós vamos ligando vários eventos históricos com esse acontecimento. Quem que não estudou na Segunda Guerra Mundial a personalidade de Hitler? O que Hitler queria junto com o partido nazista? A raça suprema ariana. Pregava que a raça superior era a raça dos arianos. Ele chegou a mandar uma missão de alemães procurando
em alguns países, alguns locais onde poderiam encontrar os pródromos dessas raças arianas iniciais. Aí que nós entendemos por que ele tanto falava. Eles faziam parte também de uma sociedade ocultista, sociedade Thule, e eles falavam muito sobre a supremacia da raça ariana. Portanto, eles não aceitavam os judeus, detestavam as outras raças e pregavam a supremacia de uma raça. O que será isso? Lembrança do exílio capelino e a ideia ainda do orgulho, não é? E que vieram aqui no nosso mundo trazer ainda esse orgulho e essa ideia de supremacia de raça. Por isso que nós entendemos hoje por que a raça negra foi tão escravizada pela raça branca. Porque eles inconscientemente sabiam que eles eram superiores. Por quê? Porque enquanto a raça negra era do nosso planeta, a raça branca, a ariana, veio de outro planeta, do orbe, né, que fazia parte do sistema da estrela Capella. E que já tinha todo o desenvolvimento, não é? Intelectual, racional, e essas ideias aí, enfim, intelectuais que hoje nós desenvolvemos e tal. Vejamos lá. O que aconteceu de diferente que agora com essa imagem fica fácil de nós entendermos? O nosso cérebro é formado por 3 andares, tá? Eu não sou neurologista, não sou médica, não tenho conhecimento nessa área. Então, eu trouxe aqui para vocês mais ou menos algo assim bem leigo, que qualquer um de nós possa entender. O que acontece? Nós temos 3 andares no nosso cérebro. Nós temos a parte do cérebro primitivo, ou reptílico, a parte que é o cérebro límbico, e por último, o neocórtex cerebral, que é o nosso 3º andar. O neocórtex cerebral, que é aquela partezinha azul, é o que nos transforma em humanos, nos transforma em seres racionais. Sem esse 3º andar, sem esse desenvolvimento do neocórtex, nós somos animais irracionais. Com o 3º andar, nós somos animais racionais. Quem que trouxe o desenvolvimento do neocórtex? Os capelinos, os exilados da capela. Através da onde? Do perispírito deles já desenvolvido. Por isso que nós temos essa atual forma e inteligência, porque veio trazida por essa imigração de espíritos. Nós tivemos outras durante todos esses séculos, certamente tivemos muitas, mas essa é o pulo da nossa humanidade para a nossa fase de humanidade. Porque antes nós estávamos na fase primitiva, animal. Agora nós passamos para a humanidade, porque nós passamos por tudo isso. Reino monera, reino vegetal, reino animal, e hoje nós fazemos parte aí dos humanos. Muito bem. Enfim, tratado essa parte, que nós tivemos toda a explicação aí desse início, como é que aconteceu a transição de Capella para o mundo de regeneração, que hoje Capella já é um mundo feliz. Nós trouxemos tudo isso por quê? Para explicar que isso está acontecendo conosco agora. Então, o que vai acontecer? Com quem não passar de ano, vai reprovar de ano, e não vai mais reencarnar aqui no planeta Terra. Vai reencarnar onde? Num outro planeta primitivo, e vai ajudar essas civilizações primitivas a desenvolver aí o intelecto, porque nós já somos seres racionais, né? Só que assim, o exílio, ele não é uma medida que acontece, é uma encarnação apenas, não. O exílio é séculos e milênios. Então ela é uma medida assim muito de exceção. Ela não é a regra geral. Ela é uma medida quando não tem mais o que fazer, agrupa-se vários espíritos, como aconteceu em Capella, que foram alguns milhões, e vieram reencarnar no nosso planeta. E isso está acontecendo no nosso planeta. Muitos espíritos já estão sendo exilados da Terra e reencarnando em outros mundos, que eu acredito que não vai demorar muito tempo para nós ficarmos sabendo aonde. Logo vai ter alguma manifestação mediúnica e pelo controle universal nós ficaremos sabendo. Quando? Não sabemos ainda, mas acredito que não vai demorar muito. O que vai acontecer conosco?
se nós formos pessoas melhores, se nós estivermos aptos ao bem, à religiosidade, ao amor, nós teremos a prioridade de permanecer na terra e entrarmos nesse mundo de regeneração. Ah, mas e se eu não estou, né, não estou melhorado, eu estou cheio de defeitos ainda, né? Eu gosto de vícios, eu gosto de usar entorpecentes, eu gosto de usar bebida alcoólica, eu gosto, por exemplo, também de praticar crimes, praticar o mal, eu não sou muito honesta no meu trabalho, não sou muito honesta com meu esposo, com a minha esposa, né? Sou infiel. Eu vou conseguir reencarnar aqui na Terra quando ela for um planeta melhor, um planeta de regeneração? Não vou conseguir. Eu vou acabar sendo exilado junto com muitos outros espíritos aí, como aconteceu com o pessoal de Capela, e vou parar num outro planeta. Só que isso é muito doloroso, porque a gente deixa muitas pessoas que a gente ama. Os nossos entes queridos que evoluíram, eles vão permanecer aqui na Terra, e nós vamos ficar séculos ou até milênios sem vê-los. Então a gente precisa ter muita atenção com isso. E se você ainda não se modificou, não está fazendo nenhum esforço, meu amigo, talvez hoje aí, vocês virem na casa, seja de repente aquele estalo que a gente precisava, e vamos mudar. Vamos mudar, porque hoje a gente muda para ser mais feliz, porque é esse o objetivo que Deus quer de nós, que nós sejamos pessoas felizes, ou a gente não muda e vai ter séculos e séculos e milênios de sofrimento. Muito bem. Como que nós sabemos que isso está acontecendo? Através dos flagelos destruidores. E segundo nos contam os espíritos, esse exílio nosso está acontecendo desde a Primeira Guerra Mundial. Intensificou-se bastante com a Segunda, e durante muitos e muitos eventos vem acontecendo. O coronavírus foi um exemplo que muitos espíritos foram exilados. Ah, todo mundo que desencarnou então com o coronavírus foi exilado para outro planeta? É óbvio que não. Óbvio que não. Muitos espíritos que desencarnaram nesse momento do coronavírus tiveram até o benefício de poder reencarnar agora só quando for um mundo de regeneração, porque já superaram o que precisavam superar, já se melhoraram e vão reencarnar agora no mundo de regeneração. Mas tem outros também que não conseguiram, né? Foi dado todas as oportunidades, mas não conseguiram atender aí os ditames previstos pelas leis divinas e vão reencarnar nesses mundos inferiores. Então, esses flagelos destruidores que acontecem, catástrofes naturais, epidemias, guerras, fome, tudo isso estava previsto. Isso não é o fim do mundo, não vai acabar o planeta Terra, todo mundo morrer, acabar, ficar lá deitado embaixo da terra, que nem tem uma outra religião que pensa, nós vamos ficar dormindo, não sei quantos séculos, até que Deus, né, faça um estralinho, todo mundo levante, né, com os corpos lá, tudo em decomposição. Não é nada disso. Nós estamos indo para um mundo de transição, para um mundo de regeneração, e estamos no momento de transição. Tudo bem, mas então, será que não tinha que estar melhorando? Todo mundo nos pergunta isso. Vocês espíritas falam que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, mas não tinha que estar, né? Puxa, não tinha que estar melhorando as coisas? Não tinha que estar aparecendo cada vez mais pessoas caridosas, com aquele coração enorme, afetuosas, amigas, compreensivas, piedosas? Mas a gente só vê briga política, né? Facções criminosas, roubo, homicídio, sequestro, tráfico de todas as formas, de mulheres, de pessoas, de drogas, de tudo, não é? Não está piorando? A política, gente do céu, nosso país, né? Dá um desânimo quando a gente pensa, né? Tudo que a gente já passou, a corrupção que a gente já viveu, dá um desânimo, a gente pensa assim, nossa, a gente não está melhorando nada, está tudo errado. Tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa errado? Não tem nada errado não. Não tem nada errado não. Acontece que uma das características do fim do mundo de regeneração é exatamente isso. Dá a impressão que o mal assim está chegando num ponto que a gente não suporta, dá a impressão que a gente está chegando no fundo do poço. E isso é comum. Por quê? Os espíritos também nos explicam. Porque assim como todos nós tivemos a oportunidade na reencarnação e de estar agora na escola da vida e sendo postos à prova, alguns espíritos que estavam há milênios em abismos infernais, em locais umbralinos terríveis, que foram espíritos
que participaram de grandes guerras da antiguidade, de outros locais, né, de vandalismos. Lembrar aqueles antigos vikings, romanos, que estavam, né, naquela situação assim de muitos milênios, afastados da humanidade devido a seus valores muito inferiores, tiveram a última oportunidade de reencarnar. Chico Xavier, por volta da década de 70, estava passando por uma banca de revista, naquela época, 70, né, 1970, tinha muitas bancas de revista. Revista era uma revista, jornal, né, era algo que todo mundo manuseava, comprava. Hoje nós temos a internet, o celular, então não nos importa mais. Mas naquela época, revista e jornal era uma coisa muito comum. Então o Chico estava passando por uma banca com um amigo e de repente tem justamente naquela banca a exposição da primeira Playboy. Aí Chico olha a capa e fala assim para o amigo dele: chegaram. Aí esse amigo fica: mas Chico, como assim chegaram? Deixa que depois eu te explico. Aí no grupo da prece, ele explica para esse amigo que se tratavam justamente desses espíritos que começaram a chegar. Essa leva desses espíritos que estavam nessas regiões infelizes, que eram habituados aí com o crime, com a crueldade, que não entendem, né? Que você possa ter uma resolução através da palavra, da conciliação, que entendiam as coisas no sangue, na espada, que tinham dificuldade numa vida monogâmica. Só a gente lembrar aí desses espíritos, né? Os romanos, eles tinham aquela figura ideal, né, da família, mas por trás, os homens, né, eram todos, como que a gente pode dizer, infiéis, né? Era comum o relacionamento com homem, com mulher, faziam bacanais, e tudo isso parece que está voltando hoje, não tá? Porque veio esses espíritos, começaram a reencarnar, né? Desde 1970 foi um pouquinho, 1980 foi mais um pouquinho, de repente 90, 2000, né? Veio aquela multidão e mudou o clima moral do nosso planeta, parece que para pior, né? Nossa, hoje um relacionamento, um casamento é muito difícil. Nós vemos um casamento durar muitos anos, né? Um casamento por meio da fidelidade. Por quê? Porque eles têm dificuldade na monogamia, eles têm dificuldade disso, eles têm dificuldade no sentimento puro. Eles ainda são muito arraigados aos vícios do sexo, aos vícios selvagens que eles tinham ainda. Por que tanto crime, tanta morte? Hoje se resolve muito na bala, né? Antes era tudo na espada, porque eles eram acostumados com isso, eles não sabem resolver diferente. Mas foi dada a oportunidade para esses espíritos. E tudo isso acontece para quê? Para que a gente experiencie todo esse mal, né? Para que a gente refute o mal, porque nós o conhecemos e sabemos os seus resultados. E para que nós também estejamos resgatando os nossos débitos. Quer dizer que no mundo de regeneração a gente não tem resgate. Tem resgate, mas não resgates pesados como os que nós estamos habituados, né? É algum resgate ou outro ali, alguma culpa que ficou, coisa assim, mas não da forma como o nosso assassínio, né? Se pratica um assassinato, pratica, né, uma corrupção contra um povo inteiro, isso não tem como resgatar, como movimento uma guerra, isso não tem como resgatar mais o nosso planeta em próximas existências. Então começou a acontecer isso, né? A migração, nós estamos tendo espíritos que estão indo embora e ao mesmo tempo tem espíritos que estão chegando. Tanto esses aí que não vão reencarnar mais, que o que vai acontecer? Cada espírito inferior vai ser substituído por um espírito um pouco mais superior. Então são só espíritos vindos de outros planetas. Não, espíritos daqui mesmo que se melhoraram estão reencarnando já para darem esse impulso para o mundo de regeneração. Estão vindo de outros planetas espíritos melhorados? Também estão, e isso é falado nessa coleção aí do Manuel Filomeno de Miranda, que nós estamos recebendo agora espíritos do orbe da estrela de Alcione, bem dizendo, para falar corretamente. Então nós estamos recebendo que vão nos auxiliar nesse momento de transição planetária. Aí que está, são esses espíritos mais inteligentes, essas crianças que têm, desde pequena, elas já têm noção da espiritualidade. Elas conversam com o espírito sozinha, né? Você pensa, nossa, mas tá brincando sozinha, inventando um amiguinho imaginário, já está conversando com as entidades, né? Já está se inteirando do mundo espiritual. São espíritos absolutamente espertos, inteligentes para essas questões da tecnologia, coisa que nós não somos,
não é? Nós temos essa dificuldade ainda. Nós viemos do telefoninho lá que a gente discava, não é? A porta do carro que a gente fazia assim para abrir, não é verdade? A televisão, né? Se girava um botão, girava outro, arrumava a anteninha lá para funcionar. Agora no computador você toca, no celular você toca e antes de discar. Então a gente tem dificuldade com isso. Eles não, isso daí é o dia a dia deles. Mas não significa que eles sejam espíritos totalmente nobres. Aqui não tem, né? Nobres são os missionários. Tudo isso é uma transição. Tudo isso vem acontecendo e nós estamos aqui, né, com esse objetivo de nós deixarmos as nossas mentes acordadas e trazer o entendimento sobre esse momento, que tudo isso já estava previsto. Ah, são espíritos totalmente nobres essas crianças, alguns são absolutamente inteligentes. E outra coisa que não é objeto dessa palestra, dessa exposição, mas nós estamos sendo agora impulsionados a um novo sentido que está vindo no perispírito desses espíritos de Alcione, que é o sexto sentido que nós chamamos, porque nós temos 5, né? 5 sentidos. Se a gente lê Urânia lá, que Camille Flammarion fala, tem habitantes de planetas que têm 28 sentidos, nós temos 5. E o que eles estão trazendo? Eles estão trazendo novamente outros organismos que vão deixar o nosso cérebro mais plástico para a vinda do sexto sentido, né? Então nós vamos ter um sentido mais aflorado para as questões aí da espiritualidade. Tudo bem, Rafaela, você falou, né, que nós estamos passando por esse momento, mas vai durar quanto tempo? Vai durar 1000 anos, 100 anos, 50 anos, uma década, uma semana? Não tem uma data bem precisa. Mas teve um programa que todo mundo deve conhecer, que foi um dos programas de maior ibope da televisão brasileira, foi o programa Pinga Fogo. Não é muito bom assistir ele, a gente assiste porque é espírita, mas assim, a televisão era preto e branco, era cheia daqueles pixels, é difícil assistir, né? O som é ruim, mas é o que tinha na época. Então Francisco Cândido Xavier foi chamado para esse programa Pinga Fogo e foi questionado para ele, quando ele entrou nessa discussão sobre o mundo da regeneração. Quando que a humanidade vai estar entrando no mundo de regeneração? E ele fala que, segundo Emmanuel, isso ocorrerá mais ou menos pelo ano de 2056, 2057. Por quê? Porque eles usam uma fala do codificador de Allan Kardec, quando ele faz uma pergunta parecida e é respondido para ele que aqueles 100 anos seriam preparatórios dos outros 100, que dá exatamente mais ou menos 2057. 100 anos preparatórios dos outros 100. Então, eles respondem que é mais ou menos em 2057 nós já devemos ser um planeta de regeneração. Tá, muito bem. O exílio dos nossos habitantes, mais ou menos como eu comentei, já está acontecendo. Nós estamos com o tempo aí bem avançado, mas eu vou tentar resumir. Tudo bem, Rafaela, mas como é que está acontecendo esse exílio? Como é que ele acontece? Ah, eu desencarno aqui na Terra, vou ser um desses espíritos exilados, então na próxima vida eu já estou acordando lá num outro planeta, nem sei como é que faz isso daí, essa transição, já acorda em outro corpo. Não é assim. Também é explicado nesse livro, só que eu lembro o seguinte, esse livro tem 2 que o antecedem. Ele não é uma leitura fácil. Tem que ler os 2 livros e ler esse, e a gente só chegou nessa conclusão depois que nós fizemos um grupo de estudo na segunda-feira, dirigido pela professora Aulécia, do Francisco de Assis, doutor Edson, que é médico, porque não é muito simples não. O que acontece? O que ele explica? O que os espíritos explicam? Que havia uma cidade chamada Cidade da Justiça, que ficava próximo de Salvador. Esse livro é psicografado por Divaldo